a Deus, meus irmãos, estamos com o programa Estudando a Palavra de Deus, esse programa que vai ao ar toda sexta, de 7h30 da manhã às 20 da manhã. Então, como eu tinha já anunciado, você em casa, você abra a sua Bíblia, né? No 7º livro, que é o livro de Juízes, e a gente vai para o capítulo 6, na parte 11, no versículo 11 do capítulo 6, e a gente vai ver o chamado de Gideão, né? O povo israelitas, ele tinha um costume, como tem todas as nações, né? Adora a Deus pela manhã e durante o dia adora ídolos, né? E isso é o mundo de hoje também. Naquele tempo, Deus levantava homens para que o povo obedecesse e seguisse as palavras de Deus e o adorasse durante todo o período em que aqueles homens estavam com vida e depois, mesmo depois da sua morte, continuasse adorando a Deus. Mas, e assim que morria os homens levantados por Deus, eles voltavam a adorar os ídolos e era de novo escravizado, e era de novo invadido por algum tribo de filisteus, dos moabitas e outros, que entravam em Judá, entravam em Jerusalém e dominavam o povo de Israel. E assim eles viviam em escravidão. E depois da juíza Débora, né, a única mulher juíza, que fez um excelente trabalho, aí depois da juíza Débora, com a sua morte, o povo de novo começa a desobedecer, começa a viver uma vida sem obediência a Deus, porque não tinha mais um líder. Então Deus vai e levanta um remanescente da tribo de Judá, né? Vai buscar o mais novo da família de Jessé. Então, Deus levanta Gideão. A gente vê no capítulo 11 aqui, no capítulo 6, no verso 11, que começa dizendo: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofá, que pertencia a Joás, né? O Bezerita, e Gideão seu filho. Então, o pai de Gideão é Joás, né? O Bezerita, e Gideão seu filho estava malhando o trigo no lagar. Essa é uma frase muito conhecida, essa é uma frase muito dita e lida por alguns pastores, né, que gostam de usar esse tema, malhando o trigo no lagar. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofá, e que pertencia a Joás, ao Bezerita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo os medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhes disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito todas as suas maravilhas que nossos pais nós contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhes disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tomou-lhe o Senhor, já que eu estou
contigo. Ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Ele respondeu: Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dai-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte, e traga a minha oferta, e a deponha perante a ti. Respondeu ele: Esperarei até que voltes. Então Gideão preparou um cabrito e bodes asmos de uma efa de farinha e carne, pôs num cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém, o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos, os pães asmos, né? Põe-nos sobre esta penha e derrame-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: O Senhor é a paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofá, que pertence aos ebezeritas. Gideão destrói o altar de Baal. Naquela mesma noite lhe disse o Senhor: Toma um boi que pertence ao teu pai e sobe ao segundo boi de 7 anos e derriba o altar de Baal que é de teu pai, e corta os postídolos que estão junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste beluarte, em camadas de pedras, e toma o segundo boi, e o oferecerás em holocausto com a lenha dos poste-ídolos que vieres a cortar. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera, temendo ele, porém, a casa de seu pai. E os homens daquela cidade não o fez de dia, mas de noite. Levantando-se, pois, de madrugada, os homens daquela cidade, eis que estavam o altar de Baal derribado, e o poste-ídolos que estavam junto dele, cortados, e referido segundo o boi fora oferecido no altar edificado. E uns aos outros diziam: Quem fez isto? E perguntando e inquirindo, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez estas coisas. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: Leva para fora o teu filho, para que morra, pois derribou o altar de Baal e o cortou os postes ídolos que estavam junto dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: Contendereis vós por Baal, livrar-o-eis vós. Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus que por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Naquele dia Gideão passou a ser chamado Jerubal, porque foi dito: Baal contenda contra ele, pois ele derrubou o seu altar. E todos os medianitas, malequitas e povos do Oriente se ajuntaram e passaram a se acompanhar no vale de Jerubal, de Jeriel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou o rebate, e os abezeritas
se ajuntaram após dele. Enviou o mensageiro por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para o seguir enviando a mensagem. Azer, Bulão e Neftali, e saíram para o encontrassem com ele. Disse Gideão a Deus: se há de livre Israel, põe-me intermédio, como disseste. Eis que eu porei uma porção de lã na eira, se o orvalho estiver somente nela e seca a terra ao redor, então conhecerei que há de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque o outro dia se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho dela, espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gideão: não se acenda comigo a tua ira, se ainda falo só esta vez. Rogo-te que mais esta vez faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca e na terra ao redor do orvalho molhado. E Deus assim o fez naquela noite, e pois a estava seca, e sobre a terra ao redor havia o orvalho. Então, a gente vê que a história de Gideão é uma história de obediência, né? Deus, ele não vê somente o nosso lado exterior, mas ele vê o nosso lado interior. Ele observa o nosso coração. Ele vê o que a gente tem dentro do nosso coração. Então, ele viu em Gideão um homem que poderia obedecer a ele e seguir o que ele dissesse. A história de Gideão, a gente conhece ela por essas passagens, como ele cuidava em silêncio, no esquecimento, malhando trigo no lagar, lá, para que não fossem consumido todo o produto que eles produziam durante o ano pelas invasões dos medianitas, né, que levavam toda a sua comida, que levavam tudo. Então ele produzia para poder ter o alimento para a sua família. Mas Deus via nele sabedoria, inteligência, e via um coração obediente a Deus. E Deus disse: eu vou usar mais uma vez o homem para que ele faça com que o meu povo me obedeça. Então a história de Gideão é uma história de obediência, e que a gente precisa ter esta mesma obediência que teve Gideão. Gideão colocou Deus à prova? Colocou. E hoje a gente pode colocar Deus à prova? Pode. De que forma? Da forma que Gideão fez. Gideão queria saber que realmente era Deus que estava agindo ao seu favor. Pediu só uma prova, com humildade, com clemência, e Deus mostrou. A gente vive hoje com algumas dúvidas, com algumas questões que a gente precisa saber, e a gente fica com dúvida. Então a gente pode colocar Deus à prova disso, para nos dar o entendimento no nosso coração, na nossa mente, que aquilo que está para ser feito por nós é, na verdade, a vontade de Deus. E é assim que a gente tem que viver os nossos dias hoje. Hoje eu amanheci decidido em fazer isso, mas eu vou consultar Deus para ver se isso que está dentro de mim é da vontade de Deus, é Deus que mandou eu fazer. Então Gideão não desafiou Deus. Gideão só queria saber se realmente era Deus que estava designando ele para aquela tarefa, que não era uma tarefa difícil. Era enfrentar os medianitas, com um exército de 32 milhões de soldados, enquanto Gideão só tinha 30 mil, e depois foi reduzindo para 10, e depois reduziu a 300, porque a batalha não seria Gideão que ia conquistar, a batalha seria Deus, mas ele queria só 300 para mostrar quem realmente estava disposto a obedecer a Deus. E veja que daqueles 30 mil foram saindo, e só ficou
300, né? 300 homens valorosos que obedeceria Gideão pela vontade de Deus completamente em tudo. E Deus foi lhe dando estratégia, e Deus foi lhe dando inteligência, e Gideão foi liderando o seu povo e venceu uma batalha, né, sem puxar a espada, né? E veio puxar a espada no final, depois de ter já conquistado, eles fugido, e depois os soldados de Gideão, mais Gideão atrás, e pegaram eles e os mataram para cumprir a promessa de libertação do povo israelita, dos medianitas. Então a história, como uma história de Gideão, é uma história comprida e o tempo da gente é curto, se eu for ler todo o capítulo 6 e 7 e ainda explicar, não terei tempo. Mas vocês em casa, vocês vão ler o capítulo 6, o capítulo 7 e parte do capítulo 8 e vocês vão ver a história de Gideão, certo? Que é uma história linda, belíssima, né? De total obediência de Gideão a Deus, né? Mas no final sempre o homem dá uma escorregada, sempre o homem tem uma falha. Então aqui, resumidamente, eu vou ler aqui resumidamente, quem foi Gideão. Gideão foi um juiz de Israel que venceu um grandioso exército com apenas 300 soldados. Ele era um simples agricultor que se tornou um líder corajoso de Israel durante um tempo muito tumultuado. Sua história está escrita na Bíblia, no livro de Juízes, no capítulo 6 a 8. E é um exemplo incrível de alguém que aprende a confiar em Deus, mesmo quando as coisas parecem impossíveis. Naquela época, Israel estava sendo atacado por povos vizinhos. O povo de Israel estava sofrendo muito. Então eles oraram a Deus pedindo ajuda. Deus respondeu mostrando o porquê estavam sofrendo e chamou Gideão para ajudar a salvar Israel desses ataques. No início, Gideão não tinha certeza se poderia fazer isso. Ele tinha medo e dúvidas. Então pediu a Deus que mostrasse sinais para ver se realmente era de confiança. Deus, em sua paciência, deu a Gideão 3 sinais para reafirmar seu plano. Depois disso, Gideão aceitou a tarefa e formou um exército para lutar contra os medianitas, que estavam causando problemas a Israel. No entanto, Deus tinha um teste para a fé de Gideão. Ele pediu que Gideão reduzisse o tamanho do seu exército, mantendo apenas os homens mais corajosos. Ele enfrentaria um grande exército de 135 mil medianitas com apenas 32 mil soldados. E deste Deus mandou que reduzisse ainda mais, primeiro para 10 mil e depois somente para 300. Foram escolhidos para a batalha. Então veja que eu tinha falado de 32 mil soldados dos medianitas, mas era 135 mil. E 32 mil era dos soldados de Gideão, mas foi reduzido só para 300. Com esse pequeno exército, Gideão enfrentou os medianitas e acredite ou não, Deus deu a Gideão e aos 300 homens a vitória. Esse milagre ensinou ao povo de Israel a confiar apenas no poder de Deus e não na força de seus próprios braços ou armas. Após essa grande vitória, Gideão continuou a liderar Israel por 40 anos. A história de Gideão é uma lição de fé, superação e total confiança em Deus, mesmo quando a situação parece impossível. Gideão é chamado por Deus. Gideão era um jovem agricultor, filho de Joás, das famílias de Abizer. Essa era uma família muito pobre, da tribo de Manassés, e Gideão era o filho mais novo. Tanto essa como as demais famílias israelitas eram constantemente ameaçadas pela invasão inimiga das nações vizinhas. O anjo do Senhor apareceu a Gideão enquanto estava malhando o trigo no lagar na colheita. Ele lhe disse que Deus estava com ele e que iria derrotar os inimigos. Gideão achou que era incapaz de tal empreitada. Você vê na passagem do livro da Bíblia, no capítulo 6, do verso 14 a 16.
A Bíblia não menciona quantos anos Gideão tinha quando foi chamado por Deus. Estudiosos acreditam que ele teria em torno de 30 anos, uma vez que seu filho primogênito ainda era muito pequeno. Juízes capítulo 8, verso 20. Gideão preparou uma oferta para oferecer a Deus. Você viu que a oferta foi justamente a lã do carneiro, que ele botou na noite e depois foi olhar de madrugada, estava molhada, deu um copo de, uma taça cheia de água, e depois ele pôs de novo, Deus aprova, e Deus aceitou a prova dele, e a terra estava toda molhada, mas a lã estava enxuta. A história de Gideão os 300. Deus, depois disso, encontrou Gideão e pediu um sinal para ter a certeza que Deus iria libertar Israel através da sua liderança. Uma noite ele colocou, pronto, aqui é a questão da porção, né? Eu vou adiantar por conta do horário. Deus dá a vitória a Gideão. Os israelitas foram divididos em 3 grupos de 100. E em vez de armas ou escudo, eles traziam consigo somente uma trombeta, um cântaro vazio e uma tocha acesa, à meia-noite. Os 300 com Gideão surpreenderam os exércitos. Veja só. Dos 32 mil homens, Deus falou a Gideão que dessem a ordem de quem nem quisesse ir para a batalha ficasse em casa. Quem tivesse com medo da batalha ficasse em casa. Não fosse. Aí já um grande número ficou em casa e só ficou 10 mil. Dos 10 mil, Deus disse que ainda era muito. E pôs a prova. E disse a Gideão: quando desceres a fonte lá embaixo de água, aquele que de joelho beber água, esses serão também mandados para casa. E aqueles que beber com a palma da mão, lambendo a mão, estes serão que irão à batalha. E dos 10 mil só sobrou 300. E esses 300 foi que justamente foi a batalha. Mas o que Gideão fez para vencer essa batalha? Confiou totalmente no que Deus estava orientando a ele. Não se turbiou em mais nada depois da prova que ele passou da lã molhada e da terra molhada. Então ele viu que era Deus que estava orientando o caminho dele. Nós, nos dias de hoje, não devemos, no primeiro momento que as coisas estão meio complicadas, turbulentas, a gente querer resolver pelo nosso eu. Eu vou, resolvo, eu posso, eu faço isso. Vamos pedir a Deus orientação para Ele nos dar o caminho certo para que a gente possa resolver aquele problema, porque a gente não tem condições, não temos capacidade para resolver nada. Se não for da vontade de Deus, se não for da dependência de Deus que nós deveremos ter, as coisas da gente podem até naquele momento dar certo, mas depois, lá na frente, vai vir as coisas que você fez lá atrás, que não era para ter feito, e tudo começou a desmoronar. Então, Gideão não se turbiou quando os 300 ficou. Não contestou a Deus, que não ia vencer porque só tinha 300, e obedeceu. Deus foi dando a ele a estratégia e ele foi cumprindo. Em vez dos cântaros cheios de água, eles botaram lâmpadas, tochas de fogo. E com isso confundiu os medianitas, os amalequitas, e com isso eles conseguiram vencer a batalha. Eles correram, foram atrás, mataram os reis, certo? Então, Deus não queria reis mandando em Israel, porque o único rei é Ele, é Deus. Então ele convocou juízes, e é aqui que a gente vai ver 12 juízes, mais o juiz Eli, que era o sumo sacerdote do templo, e Samuel, que era o profeta, também juiz. Então, nós hoje estamos vendo a passagem de Gideão. Por obediência a Deus, ele cumpriu todo o seu mandado.
Só que depois de vencer, né, a batalha, Gideão se achou muito íntimo de Deus. E aí não consultou mais Deus e fez uma capa do ouro recolhido das tribos invadidas por ele e fez um monte para ele grande e sentou-se no seu trono. E ali esqueceu que ele deveria adorar era a Deus e não a sua capa feita por ouro. E aí começou a idolatria da parte de Gideão por conta do orgulho por ter vencido a batalha e achado que Deus estaria com ele assim que ele estralasse o dedo, né? Mas Deus está comigo, está com você, está com qualquer um de nós. Mas a gente tem que aprender a ser humilde e saber que o Todo-Poderoso é Ele. Nós não temos poder para nada. Mas se buscarmos Ele em sinceridade e em verdade, porque Ele conhece os nossos corações, não adianta a gente ir com falsidade para Deus, porque Ele sabe, certo? Ou querendo se beneficiar das graças e das bênçãos que Deus tem, que também não vamos alcançar nada. Tem gente que amanhece o dia pedindo a Deus todo tipo de bênção, né? Mas só material, só para o seu ego, só para as coisas suas. Primeira coisa que a gente tem que fazer é agradecer a Deus, porque se estamos vivos, Ele permitiu mais um dia de vida. E se Ele permitiu, é porque Ele tem coisas boas para nós. É preciso a gente entregar as nossas preocupações a Ele. E aquilo que a gente pode fazer que não vai prejudicar ninguém, que é do nosso dever fazer, a gente tem que fazer. E aquilo que a gente não consegue de forma nenhuma, a gente tem que colocar na mão de Deus e esperar que Ele faça, porque Ele tem o melhor. Porque talvez aquilo que a gente não consegue fazer, mas a gente tem o desejo de fazer da nossa maneira, não seja a maneira de Deus. Porque Deus conhece o nosso coração e sabe qual é a nossa maneira. Então Gideão colocou Deus à prova, mas de uma forma humilde. Pediu para que Deus não se irasse contra ele, mas ele só queria entender que realmente era Deus que estava orientando ele. E será que você já ouviu a voz de Deus? Será que eu já ouvi a voz de Deus? Às vezes a gente escuta a voz de Deus, mas não entende que é Deus falando com a gente. Quando vem no seu pensamento, insistentemente, uma coisa para você não fazer, ou uma coisa para você fazer, coloque Deus à prova. Ore e faça com que Deus mostre mais uma vez se realmente aquilo que está no seu coração para você fazer é da vontade dele. Porque também o inimigo pode botar desejo no seu coração. Pode botar desejo no meu coração. Certo? Mas a gente tem que colocar, neste momento, fazer que nem Gideão. Colocar Deus à prova humildemente, para que Deus mostre se esse desejo que está no coração é da vontade de Deus ou não. É por isso que muitas vezes as coisas saem tronchas, erradas na nossa vida, porque a gente não põe Deus à prova nessa questão. Isso não é questão de desobediência, mas é questão de ser prudente nas coisas que vai fazer, nas coisas que vamos fazer. Porque a gente depende totalmente de Deus para tudo. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é maior do que ninguém, ninguém é mais sábio do que ninguém. Nós somos dependentes totalmente de Deus. Então Gideão mostra, depois da prova que Deus deu a ele, que Deus estava com ele, que ele foi seguindo as ordens de Deus e ele não teve nenhum medo ou desconfiança de que com os 300 homens ele venceria a batalha, que ele venceria aquele problema que era vencer os medianitas, né? Expulsar e matar e aniquilar, para que o povo voltasse a obedecer a Deus, voltasse a ter paz e saísse da escravidão. Então, todo o período de Juízes foi assim. O juiz morria, o povo voltava de novo aos ídolos, a adorar as divindades ocultas, né? Hoje, nós somos diferentes? Não. Deus está presente
todos os dias. Mas a gente às vezes deixa de buscar Deus para ir buscar o homem material, né? Que é cheio de defeito igual a nós. Mas a gente bota ele como um ídolo, né? Aqueles que buscam as matas para cultuar imagem na mata, que é justamente os postos de ídolos, né? Onde fala que foi todo destruído aqui em Gideão, que Deus mandou não só destruir o altar de Baal, mas os postos de ídolos, né? Que muitos hoje fazem dentro das matas, as oferendas, as coisas que oferece aos deuses construído de madeira. Então, a gente tem um Deus que pode falar com você todos os dias, se assim você queira. O seu coração tem que estar aberto. O meu coração tem que estar aberto para Deus. Para que Ele venha e me diga: isso que tu irás fazer não dá certo. Que se você estiver em consonância com o Espírito Santo, Ele vai te dizer. Na hora, isso vai dar errado. Se vir no seu coração esse negócio de que você está sentindo, de que vai dar errado, não faça. Não faça porque é Deus te orientando para não fazer. Espere, porque Deus está agindo. E o momento certo vai vir a bênção que está reservada para cada um de nós. É que nós somos muito querendo tudo para amanhã, né? Nós somos apressados em tudo. Infelizmente o mundo é um mundo que anda depressa demais. E a gente esquece que para Deus está lá em Eclesiastes 3. Tudo tem seu tempo, tudo tem seu momento, tudo tem sua hora. Então, primeira coisa para a gente ser um filho obediente a Deus, a gente tem que ser humilde. Humilde e reconhecer que eu não sou melhor do que nenhum dos ouvintes, que nem os ouvintes é melhor do que eu também em nada, e que nós somos irmãos por parte de Deus, uns dos outros. Independente de religião, de cor, de sexo, nós somos criatura feita por Deus para adorá-lo, para amá-lo, para venerá-lo e para ser obediente. E se isso a gente conseguir fazer, tudo que Deus tem reservado para nós virá gradativamente, certo? Com o tempo de Deus, não nosso, virá. Porque nós não temos capacidade de resolver nada. Quando as muitas coisas que você faz dá certo na sua vida e é abençoada, pode ter certeza que tem a mão de Deus. Mas tem muitas coisas também que você faz que não é abençoada. Você vive um período de fartura, mas também um período de tormento e de preocupação, certo? É um período de fartura que você não vive bem. Mas aí a gente tem que aprender a viver segundo a vontade de Deus. Não podemos viver só pensando em ter riquezas ou bens materiais, porque a ferrugem corrói, né? E as traças comem. Então a gente tem que viver espiritualmente voltado para Deus, porque é o Espírito que é de Deus que volta para Deus quando nós partimos deste mundo. Esta carne que aqui está falando com você, né? Este Espírito que está falando com você é pertencente a Deus, mas a carne em que você está vendo através da FM Itaenga, né? Do YouTube do Júlio Filho, mais tarde você pode olhar e ver, essa carne um dia voltará ao pó. E o que é de Deus é o Espírito, volta para Deus, né? Para participar do julgamento final, aonde Ele vai cobrar todas as nossas ações aqui feitas na terra. Uns para a glória eterna e outros para o tormento eterno, né? Para a morte geral. Então essa é a nossa vida, meus irmãos, certo?
que nesta manhã nós refletimos na vida de Gideão. Como ele foi obediente e no final como o orgulho chegou ao seu coração, por achar que Deus já o servia e não ele servia a Deus. Então que nós também analisamos nossa vida e vemos que somos servos de Deus, mordamos de Deus e não Deus mordamos da gente. Então que nós analisemos a nossa vida sobre a vida de Gideão. Eu quero nesta manhã agradecer a todos os nossos ouvintes do nosso programa Estudando a Palavra de Deus, dando um dia de muita paz, de muita tranquilidade no coração de todos. E deixo daqui da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, beijos e abraços da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, no coração de todos os nossos ouvintes, dos nossos irmãos evangélicos e dos nossos irmãos católicos. Deixo beijos e abraços também a todos nesta manhã. Vamos orar e entregar este programa na mão de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero nesta manhã agradecer por mais uma realização do programa Estudando a Palavra de Deus. Que o Senhor possa nos dar um dia de muita paz, de muita tranquilidade a todos nós e nossos familiares. Em nome do Teu Filho Jesus eu agradeço, hoje e sempre. Amém. Um bom dia a todos. CYX 820